Vamos seguir exatamente o que o regimento manda. 10 minutos para cada. Mas aí, nesse caso, senhor presidente, com todo o respeito, não há uma diferença entre aqueles deputados que se utilizaram da palavra na sessão anterior e os deputados... Deputado, na verdade, eu fiz, naquele momento, uma concessão. Senhor presidente, questão de ordem, por favor. Todo o respeito a Vossa Excelência, vou repetir que está conduzindo os trabalhos de forma bastante tranquila, democrática. Mas Vossa Excelência, no início dos trabalhos, disse que ia cumprir o regimento com relação ao tempo. Isso. Então eu sugeriria que Vossa Excelência também cumprisse com relação aos líderes. Porque senão a gente tem mas eu estou fazendo pelo regimento. Pois é, mas é... Eu estou falando pelo regimento. Pelo regimento, qual é o tempo dos líderes? Pelo regimento, não está... Proporcional. Peraí, calma. Pelo regimento, fala o tempo... Todos os partidos que estão representados estão aqui. Eu dou tempo a cada líder do partido. Então, há 5 minutos. Eu queria ponderar a Vossa Excelência que, então, ao invés de sugerir este acordo, que mantivesse a fala dos líderes por bloco, da forma que o regimento estabelece. Bom, como o acordo é acordo, precisa que todos concordem. Vossa Excelência não concorda, de líderes. Eu vou, por similitude, eu vou ver nas comissões como é que não, senhor presidente, só observação, é que Vossa Excelência havia, no início dos trabalhos aqui, dito que tinha alguns deputados membros inscritos, alguns não membros inscritos e alguns líderes inscritos, e que estava encerrada a discussão. Então, portanto, estou sugerindo que Vossa Excelência menos para líder. Menos para líder, eu não posso encerrar, porque a qualquer tempo está no regimento, a qualquer tempo ele pode usar o... Mas nesse caso eu estou sugerindo a Vossa Excelência, me permite, que então, portanto, seja utilizado, além desses que já estão inscritos, eventuais outros líderes sejam feitos pelo bloco, porque aí a gente ganha tempo na discussão. Entendeu? Vossa Excelência, só essa ponderação. Eu não posso fazer. Presidente, questão de ordem, presidente. Não é? Presidente, só para não ficar polemizando, que eu acho que é desnecessário. Então, eu ia sugerir, Vossa Excelência, seguisse a inscrição da forma que o senhor está falando. Cada 2 deputados que utilizassem a palavra o líder pudesse utilizar, dentro da sequência. Se porventura aparecer outro líder para falar... Mas nós estamos definindo a tempo. O que eu estou sugerindo é que cada dois oradores falem um líder inscritos, dos inscritos, ótimo, aqui, pelo tempo de 5 minutos. Tá bom. Ok? Tá bom. Com a palavra. Não está. Deputado Valmir Passadev. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nobre advogado Dr. Marcelo Nobre, eu, senhor presidente, ouvi em todas as sessões aqui deste Conselho, de forma bastante atenta, os diversos pronunciamentos dos deputados. Confesso que os ataques feitos ao meu partido por alguns me soam como elogio, porque alguns não têm a menor condição de honra para poder falar e fazer críticas ao meu partido. Então, para mim, é absolutamente tranquilo fazer o debate aqui, que não está sendo... não é o julgamento nem do Partido dos Trabalhadores, neste Conselho de Ética, muito menos da presidenta Dilma. Eu creio que a dimensão deste caso, nobre presidente, é uma dimensão bastante grande pela condição do deputado Eduardo Cunha, hoje como presidente da Casa. O Brasil, portanto, nos observa há alguns dias já, em função da importância que tem. Nós, portanto, este Conselho de Ética, nobre advogado Marcelo, deveria estar agindo desde o início
como magistrado que somos nesse momento, deveria estar agindo desde o início com o recato necessário que o magistrado tem que ter para fazer análise do devido processo aqui instaurado e poder fazer as reflexões jurídicas com relação a esse processo. É fato que esta é uma casa política e é fato também que, pelas circunstâncias desse processo, é muito difícil que a gente separe os aspectos políticos dos aspectos jurídicos deste processo. Mas, repito, nós deveríamos estar aqui fazendo a análise com o devido recato. Em nenhum momento vocês viram deste deputado que está falando, nem dos outros 2 deputados do Partido dos Trabalhadores que pertence a este Conselho de Ética, o julgamento antecipado com relação ao deputado Eduardo Cunha. Nós defendemos para todos a instituição do devido processo legal, nós defendemos para todos a presunção da inocência e o direito de defesa. Para todos nós defendemos. Inclusive para um dos nossos mais algozes adversários políticos, que é o deputado Eduardo Cunha. Em nenhum momento nós fizemos qualquer acusação ao deputado Eduardo Cunha. Nenhum momento. Mas veja, nobre advogado Marcelo, que defende aqui o presidente Eduardo Cunha. Nós vimos deputados aqui indo para a imprensa dizendo o seguinte: é preciso estancar o processo e não dar sequência ao processo do deputado Eduardo Cunha no Conselho de Ética, porque nós queremos abrir o processo de impeachment contra a presidenta Dilma e caçá-la. Ao mesmo tempo, nós vimos deputados dizendo: é preciso abrir o processo contra o Eduardo Cunha para obrigá-lo a fazer a abertura do processo contra a presidenta Dilma, criar um clima de instabilidade política, ampliar a estabilidade econômica e poder, consequentemente, caçar a presidenta Dilma. Nós vimos aqui, na imprensa, nos corredores dessa casa, muitas vezes. Muitas vezes. Agora, é risível, senhor presidente, ouvir alguns deputados aqui terem 2 pesos e 2 medidas nas suas argumentações e nas suas análises. Como é que um deputado vem aqui, desqualifica a Procuradoria-Geral da República, desqualifica uma denúncia contra o presidente desta casa, mas, ao mesmo tempo, enaltece um relatório de um órgão de assessoramento a esta casa, que é o Tribunal de Contas, para poder argumentar que a presidenta Dilma cometeu o crime de responsabilidade. É risível ouvir alguns deputados falarem disso. Mais do que isso, eu quero ver, na hora da votação, alguns partidos que durante todo esse processo fizeram críticas públicas ao deputado Eduardo Cunha por este processo e por outros procedimentos, fizeram manifestação no plenário desta casa, caminharam aqui pelos corredores, divulgaram votos dos seus parlamentares aqui, denunciando o deputado Eduardo Cunha, expressaram uma opinião mais do que jurídica, política com relação a esse processo. Eu quero ver, na hora do voto, aqueles deputados que cobraram de nós do PT uma posição, qual será a posição deles aqui nesta casa. O presidente Eduardo Cunha não está sendo por nós aqui ainda julgado e nem pré-julgado. A abertura de um processo desta casa
nesta comissão, neste conselho, significa dizer que este conselho, que esta casa, está dando ao deputado Eduardo Cunha a condição de defesa, a perspectiva de trabalhar para restabelecer a honra contra a qual querem agredir e querem denegrir, restabelecer o que ele chama a sua verdade. Mas se tem alguém que precisa também ter uma análise política, é o deputado Eduardo Cunha. Porque, veja, é ele, e foi ele, que pré-julgou alguém. Quando a semana passada nós dissemos que achávamos mais prudente e correto votar pela continuidade do processo, porque esta casa não podia se eximir da sua responsabilidade como um poder altivo que deve ser, ele, de forma revanchista, de forma, mais uma vez, ditatorial, abriu um procedimento de impeachment contra a presidenta Dilma. Pode falar. Sem nenhum, tinha saído o som, sem nenhum fundamento, sem nenhuma base jurídica, sem nenhuma base política, mas o fez na condição de quem quer ver o Brasil, sim, sair dos trilhos e piorar cada vez mais a sua condição. Eu, repito, não faço aqui nenhum pré-julgamento do deputado Eduardo Cunha. As opiniões que tenho politicamente a respeito do deputado Eduardo Cunha, a respeito daqueles que aqui o defenderam, eu guardarei para fazer o debate no plenário, o debate nas comissões, dos projetos que aqui tramitam e dos debates políticos que deve ser feito a cada momento. Neste caso e neste momento, eu faço a avaliação jurídica desse processo. Não entendo que o relator, por mais crítica que alguns pudessem fazê-lo aqui contra o relator, tenha feito a condenação prévia do deputado Eduardo Cunha. Não entendo e não aceito. Não entendo e não aceito. Não fez de forma alguma a condenação prévia. O que o relator fez foi aceitar, de acordo com os requisitos de admissibilidade, que esta denúncia responde sim aos 3 requisitos: a tipicidade, a legitimidade passiva e a existência de indícios. Não há, como foi dito aqui, não há aqui ninguém querendo produzir provas antecipadas contra o deputado Eduardo Cunha. Não há aqui ninguém querendo condená-lo previamente. Nem ele produziu provas antecipadas, como foi dito. Para eu concluir, senhor presidente. Só que eu queria só registrar um dos deputados que me antecedeu. Ele foi espontaneamente à CPI prestar o seu depoimento. Ele não foi convidado e nem convocado para ir lá. E espontaneamente, ele no mínimo, omitiu o fato de ter contas no exterior. Ele no mínimo, omitiu o fato de que tinha outros recursos advindo de outras fontes sinistras. Para concluir, deputado. Para concluir, senhor presidente. Então, portanto, o que nós queremos aqui é que o deputado Eduardo Cunha, que tem a possibilidade de entrar para a história como alguém que, apesar de ter um processo aberto pelo Conselho de Ética, restabeleceu a sua honra, provou que não era culpado e que não cometeu nenhum ilícito, ou entrar para a história como alguém que obstruiu a condução de um processo no Conselho de Ética e nesta casa para encobrir delitos ou para encobrir fatos ilícitos que ele tenha cometido na sua vida. Eu espero que ele possa entrar para a história como alguém que corrigiu a sua honra e se defendeu
das acusações que lhes eram atribuídas. Portanto, senhor presidente, nós votaremos sim pela continuidade do processo, a admissibilidade do processo com relação ao deputado Eduardo Cunha. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Senhor presidente, Deputado relator. eu gostaria de agradecer as palavras do